Olá pessoal, Leandro Burjac falando aqui e eu gostaria de transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje em dia, muitos estão reclamando que não aguentam mais o sofrimento e que não conseguem ir mais adiante, mas só que esquecem que teve um que sofreu muito mais, que como um cordeiro mudo foi até um matadouro. Jesus Cristo se sacrificou naquela cruz, pagou um alto preço, preço de sangue, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Ele já nos deixou claro que nesse mundo todos nós íamos passar por dificuldade, dias difíceis, luta, peleja, mas todo aquele que estivesse com ele ia passar pelo deserto, mas só que ia chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Ia conseguir vencer todas as batalhas. Existe um tempo determinado para tudo. Um tempo para as coisas acontecerem em cima dessa terra e debaixo desse céu. Deus, ele não quer te entregar uma vitória e que você vire as costas para ele. Não. Ele quer que você lembre que ele é Deus, que você faça ele o centro da sua vida. Muitos acham que servir a Deus, estar junto com ele, é mendigar, é viver de migalhas. Não. Lá em Eclesiastes 5,19, ainda fala que a todo homem Deus deu riquezas e bens e poder para delas comer e tomar sua porção e desfrutar das coisas adquiridas através do esforço do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Quando você crer e entrega a sua vida para Jesus Cristo, você passa a ser um justo, um justificado. Os justos não mendigarão pão. Então não aceita que o inimigo venha tomar aquilo que é de direito seu. Aquilo que Cristo se sacrificou para que você pudesse desfrutar em abundância. É direito seu, então não abra mão. A maior riqueza que a gente pode carregar é a nossa salvação. É morar na eternidade com Deus. Lá em Mateus 6,19 ainda diz que não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Em Romanos 10, 9, 13, está escrito que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida. Porque se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, a primeira coisa é se arrepender dos pecados. Se arrependem de todas as suas transgressões e de todos os seus pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e condenação. Porque para aquela pessoa que está em Cristo, não há mais condenação. Eis que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Confessar é declarar com a sua boca que você rejeita o pecado e que agora Jesus é o Senhor da sua vida. Então se arrependem dos pecados e entreguem a sua vida para Cristo. Perfeito ninguém vai conseguir ser. Mas o sangue que ele derramou naquela cruz te purifica de toda imperfeição e de toda injustiça.
E também temos que nos transformar em uma nova criatura. Porque Jesus disse lá em João 3, que na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ah, irmão, mas então eu vou ter que morrer, entrar na barriga da minha mãe e vir nesse mundo de novo? Não. É você rejeitar o pecado, renunciar ao pecado dia após dia, matar a natureza pecaminosa e se transformar em um novo ser, em uma nova criação através de Jesus Cristo. É você se afastar dos seus maus caminhos. E buscar santidade. Porque sem santificação ninguém verás a Deus. Ser santo não é perfeito. Ser santo é rejeitar o pecado todos os dias. E ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. É você nas horas difíceis, ao invés de murmurar pela conta negativa, pelo celeiro vazio, pelas coisas que não deu certo, passar a agradecer pelo que deu certo, pelo que não deu certo. É passar a louvar o nome de Deus. Porque a gente deve louvar o nome dele em toda situação, não só nas boas, mas nas ruins também. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. E eles estavam sofrendo, sendo chicoteados. Ao invés deles xingarem, deles murmurarem, eles começaram a entoar um louvor, a adorar o nome de Deus. E veio um terremoto onde as cadeias se quebraram, as portas se abriram. E aquele sofrimento deles acabaram. É você ajoelhar e clamar, chamar o nome de Deus. É você buscar elevar os seus pensamentos às coisas de Deus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deve nascer um novo ser. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então é passar a ter um relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não parou de ter comunicação com as pessoas, com o povo dele. O tanto que ele se comunicou com Abraão, com Moisés, com Josué e tantos outros santos e profetas, apóstolos do Senhor. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ah, irmão, mas eu tenho tantos vícios, pecados que eu não consigo me libertar. Ei, quando você declara Jesus como seu Salvador, ele entra em seu coração e muda a sua vida. Romanos 10, 9 e 10. Quando você passa a crer em Cristo como seu Salvador, você recebe o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora você precisa se encher dele, se relacionar com o Espírito Santo. Se afastar dos pecados e transbordar da presença do Espírito Santo. Porque aí sim, tudo aquilo que não pertence a Deus vai ter que sair e as vontades do Senhor passam a reinar em você. Lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, a partir do versículo 9, ainda diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores não herdarão o reino de Deus. A não ser se arrependerem dos pecados, se transformarem em uma nova criatura e entregar a vida para Jesus Cristo. Ah, irmão, mas eu não creio que existe alguma coisa. A questão
não é ser ex. A questão é a pessoa entregar a vida para Cristo, buscar a libertação, porque a partir desse momento não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, se transformar em um novo ser, se transformar em uma nova criatura. Isso não significa que os desejos pecaminosos da velha criatura não vão aparecer. É claro que vão aparecer. O vício, seja um vício, um pecado sexual, seja qualquer tipo de pecado. A vontade pode aparecer sim, mas cada pessoa, se ela quer cair ou não. Porque a Bíblia ainda diz para todo mundo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que fugir das tentações para não cair nelas. Porque através de Jesus, você está purificado. Jesus disse que todo pecado começa por dentro da pessoa. Por isso é muito importante atacar a raiz do problema, a tentação. Ser salvo não significa que agora você nunca vai tropeçar. Foi por isso que Jesus veio. Ele levou o castigo pelos seus pecados lá na cruz. Agora você reconhece que errou e quer mudar. Você pode pedir perdão a Deus, pois o sacrifício de Cristo te purifica de todo erro. Ei, Deus quer mudar a sua vida. Permita que Ele faça isso. Não é religião, não é placa de igreja que te muda, que te transforma ou que te leva para o céu. É Jesus. Lá em 1 Coríntios 12, 5, ainda diz que existem vários tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Porque muitos acreditam que alguém que nunca colocou os pés em uma igreja, em um templo, não vai ser salvo. Não. Um índio que está lá no meio da mata, que entregou a vida dele para Cristo, que transformou em uma nova criatura, que tem um temor a Deus, essa pessoa não vai ser salva? É claro que vai ser salva, porque Deus o conhece. O ladrão na cruz, que se arrependeu dos pecados, que diz para Jesus lembrar dele, que entregou a vida dele para Jesus. O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão que passou a vida inteira pecando, errando, roubando, não precisou de descer daquela cruz, ir em algum ministério religioso, ir em algum templo, beber uma santa ceia, ou se batizar, ou fazer algum costume religioso. Não. Ali ele se aquebrantou, se arrependeu e fez de Jesus o seu Senhor. Então ele passou a ter um direito e entrou no reino de Deus. Assim somos nós. Deus ele não suporta ver um coração aquebrantado. Porque muitos falam assim: os humilhados serão exaltados. Sim, mas são os que se humilham são os que são humilhados por uma pessoa? Não. São os que se humilham perante os pés do Senhor. Os que falam assim: meu Pai, meu Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não faço, mas eu sei que o Senhor faz. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então muda a minha vida, muda a minha história. Vá comigo adiante. Eu sou um errante, falho, pecador, mas o Senhor é perfeito. E o Senhor consegue fazer com que eu vou adiante, com que eu consiga prosseguir. Não desanime, pois Jesus nunca desistiu de você. Chame o Espírito Santo, se ajoelha. Porque se você alimenta o Espírito, quem vence é o Espírito. Se você passa a alimentar a carne, os desejos da carne, quem vai vencer é a carne. Então é você quem decide a quem você quer que vença na sua vida.
Romanos 8,5 ainda diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Devemos buscar santidade. Seguir o exemplo de Moisés. Moisés matou um homem, mas ele se afastou dos seus maus caminhos e foi um grande profeta, um santo de Deus. Elias se escondeu dentro de uma caverna. Tantos outros erros. Pedro, que foi um discípulo de Jesus, o negou. Mas todos buscaram santidade. A santidade, ela pode ser alcançada à perfeição que não. Por isso que a gente precisa de Jesus para entrar no reino de Deus. Então não desista, avance. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam ali na porta da fornalha ardente, eles podiam muito bem ter voltado a opinião atrás e falado: não, rei, a gente vai adorar a sua imagem, mas não nos taca aqui dentro. Não, eles tiveram opinião. Eles falaram: eu vou para dentro do fogo, mas eu só adoro o Deus vivo. E assim foi. A hora que o rei olhou lá para dentro, ele viu um milagre. Além dos 3 homens que ele tinha atacado lá, tinha um quarto, que era Jesus Cristo, e eles andavam pelo fogo e nada acontecia. Jonas foi para dentro da barriga de um peixe, e mal nenhum chegou sobre ele. Isso é Deus te dizendo: você pode entrar no fogo, que o fogo não vai fazer mal nenhum sobre você. Você pode passar pelas águas, que elas não te submergerão. Isso é a pessoa que está firmada na rocha que é Cristo. Pede a misericórdia do Senhor todos os dias, se arrepende dos pecados, pois Ele é fiel e justo para te perdoar. A gente tem um advogado fiel sentado ao lado de Deus, que é Jesus Cristo, para nos perdoar de todo o erro, de todo o pecado. Devemos seguir sim o exemplo dos santos, dos apóstolos do Senhor, tantos que tiveram. Inclusive Maria, mãe de Jesus, que foi uma grande serva do Senhor. Eliseu, Josué, e dentre tantos outros. Mas a pessoa, quando vai para Cristo, ela não consegue nos ouvir mais. Porque nós somos criatura. Nós não somos onipresente, onipotente, onisciente. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou a gente está aqui na terra ou está lá no céu. Os nossos intercessores são Jesus Cristo e o Espírito Santo. João 2:1, Romanos 8, 26, 27. Então desce mais, se humilha mais. Porque muitas situações aparecem na vida das pessoas, que é Deus chamando: ei, eu estou aqui, eu quero mudar a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Ah, irmão, mas parece que nada vai para frente, o céu está de bronze, as portas todas fechadas. Sabe por que está assim, meu irmão? É Jesus vendo até onde a sua fé vai e até onde você está disposto a reagir. Então reaja para que Deus venha agir na sua vida. Para que Ele venha mudar, Ele venha fazer um milagre. Tantos milagres que Deus fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, Ele não mudou, Ele não perdeu sua capacidade. Jesus era o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Mas Ele está esperando uma atitude sua. Ele está esperando ver o que você vai fazer para Ele agir, para Deus mostrar que Ele é Deus da sua vida.
se arrependem dos seus pecados e entregue a sua vida para Cristo. Se transforme em uma nova criatura, dia após dia. Porque é todos os dias que a gente vai vencendo o pecado, é todos os dias que a gente vai renunciar. Jesus falou, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a ti mesmo, e tome a tua cruz diariamente e siga-me. Dias difíceis vai ter, mas com ele a gente consegue ter paz. Com o Espírito Santo, você consegue sentir alegria em um meio de um sofrimento. Tudo é diferente. Não deixe que o pai da mentira, Satanás, venha a te fazer de escravo no pecado, venha te colocar dentro do cativeiro. E muito pior, que ele venha tomar a sua salvação, venha a levar embora a sua alma para o inferno. Porque quando morre, ou anjos vai te levar para o céu, ou demônios para o inferno. Satanás já sabe que ele vai ser condenado, então ele quer levar o maior número de almas com ele. E ele cegou o entendimento de muitos neste mundo. O inferno é real. Em Mateus mesmo, Jesus falou mais do inferno do que do céu, alertando as pessoas para que elas não fossem para lá. Um lugar de agonia, de ranger de dentes, um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Um lugar de castigo eterno, um lugar de totalmente separação do homem com Deus. Todos nós passaremos pelo juízo do Senhor. Os justos, os salvos, porque todo aquele que está com Cristo, ele é justificado pelo sacrifício dele. Os justos receberão um corpo glorificado e entrarão no reino do Senhor. Será feito um novo céu para os justos de Jesus Cristo. Por enquanto todos estão descansando no paraíso. Uns falam paraíso, outros falam céu de Abraão, ou céu temporário. Todos estão em espírito descansando, mas aguardando o grande dia para receber o corpo glorificado. Mas os ímpios, os que estão na perdição deste mundo e que se não se consertarem a tempo vão receber a condenação eterna. A palavra não fala se estes vão receber um corpo, mas passarão pelo juízo e receberão o castigo eterno. O lago de fogo vai engolir o inferno. O que estava ruim vai ficar pior. Não deixe que o inimigo venha a roubar o seu maior bem, que é a salvação. Acorde enquanto é tempo. Que não há regozijo melhor que estar debaixo da presença de Deus. E o caminho para a gente chegar até Ele é Jesus Cristo. Se enche do Espírito Santo dia após dia, matando a carne, para que o Espírito Santo venha viver em você. Santidade é possível, a perfeição não. Mas o sangue de Jesus Cristo já nos purificou já nos purificou de toda injustiça e condenação eterna. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém?